Barbieri, boa noite, Sérgio Loredo, equipe Futebol Total. Meu questionamento há pouco, a gente estava ouvindo o Cuca na entrevista coletiva, e o Cuca fez elogios ao Red Bull Bragantino, mas falou que a atuação do time dele hoje, 26 finalizações, que é um negócio incrível, que nem em casa esses números, né, podem ocorrer. E se a gente pegar só em números, né, daí foi um massacre de escanteio, finalização, só que de 26, só 8 no gol. E o Cleiton fez boas defesas, mas nem tanto assim também, né? Então chegou, mas talvez desordenadamente. Agora, como você vê o resultado? Porque o torcedor fica naquela, né? Pô, tinha chance, você acabou de falar, de buscar a vitória. Lógico que tinha, né? O time, só que jogou contra o líder, né? O time que está aí mostrando a sua qualidade. Então eu queria que você falasse, né? Esse sentimento de empatar com o líder em casa, sendo que não é fácil nem empatar com o líder no campeonato, e até mais uma questão também. Hulk, para mim, um árbitro fraco hoje, mas não que tenha comprometido. Agora, o Hulk, à distância, a gente acompanhando, parece que ele fala o tempo inteiro, é isso mesmo? Ele fala o tempo inteiro com o árbitro, com o juiz, com o árbitro, com jogadores, ele quer falar, é um ótimo jogador, mas ele fala tudo isso mesmo, Barbieri? Bom, boa noite, Sérgio. Eu acho natural que o Cuca fala esses números, enfim, normal, ele tem que vender o peixe dele também, é um ótimo treinador, vem fazendo um trabalho fantástico no Atlético Mineiro, já fez na temporada passada com um Santos que muita gente nem esperava tanto, chegou uma final aí de Libertadores, é uma figura pela qual eu tenho o maior carinho e respeito. Mas volto a dizer, é normal que ele vá citar os números porque ele tem que defender o lado dele em função do investimento, em função do grupo, do potencial e da expectativa que esse Atlético Mineiro gera. Mas eu concordo com você, eu acho que eles não conseguiram criar chances claras, foi muito mais na base do abafa. Claro que a gente precisa e deveria ter conseguido encontrar melhor as opções de saída para explorar o contra-ataque, porque em alguns momentos do jogo ficou bastante aberto. Eu acho que faltou talvez um pouquinho de maturidade para a gente não cometer o erro que a gente cometeu no gol e também alguns outros a gente acabou perdendo muita bola na saída. Mas a gente não pode esquecer as coisas do contexto geral, né? Então a gente teve ausência de jogadores importantes, alguns que vão demorar mais tempo para voltar, como o Raul, do Ítalo, do Lucas, tem a saída recente que a gente já falou do Claudinho. Eu não gosto de falar essas coisas porque eu não quero que elas sirvam como desculpa. Mas acontece que se eu não falo, parece que ninguém fala e parece que não faz a diferença, e é claro que faz. E até por isso eu acho que tem que enaltecer ainda mais o desempenho, a dedicação e o jogo que fizeram esses jogadores hoje, enfrentando uma grande equipe. Um ponto contra um líder, e um líder que vem realizando uma campanha extremamente positiva, claro que é positivo, mas volto a dizer, pela circunstância de como a gente tomou o gol, a gente sai um pouquinho frustrado, porque fica o sentimento de que a vitória acabou escapando das nossas mãos no final do jogo. Em relação à sua pergunta do Hulk, eu acho que não só ele, muitos outros jogadores também, e é uma prática comum que é fácil de entender por que acontece, embora ela não deveria acontecer, que é isso. Toda vez que a gente enfrenta equipes dessa grandeza, existe uma tolerância maior, vamos dizer assim, com a conversa, com as cobranças de alguns jogadores, principalmente aqueles que têm um currículo maior, que são mais renomados, enfim, isso acontece bastante, não é só com o Atlético, com outras equipes também. Acho que é uma postura que deveria ser revista, mas faz parte do jogo, seguimos em frente. Barbieri, boa noite. Bruno Crespo, Rádio Alfamix. Muitas vezes questionamos você na coletiva que a equipe criava muita oportunidade e não fazia os gols. Hoje a equipe não criou tanta oportunidade e estava vencendo até o final da partida. A equipe soube sofrer hoje um adversário difícil com o Atlético Mineiro, segurou bem a partida. Você concorda que a equipe hoje soube sofrer em cima do adversário que é muito forte? E qual foi a maior dificuldade para encaixar esse contra-ataque, na sua opinião? Eu acho que sim, eu só trocaria um pouquinho o termo do soube sofrer por soube se comportar bem, né, defensivamente, soube fechar os espaços, soube não deixar o Atlético cômodo, fazer com que a bola não chegasse em boas condições naqueles que podem fazer a diferença. Isso fez com que eles começassem a sair muito para buscar o jogo, o Nacho, até o Hulk buscar um pouquinho mais próximo ao meio campo.
Mas aí, lógico, com a entrada do Diego, eles passaram a ter uma referência e eu acho até que a gente lidou bem com isso até a gente realmente cometer a fatalidade, né? Eu acho que isso é fruto, claro, do desenvolvimento, dos treinamentos, da organização, mas também da postura, da atitude, do sacrifício de todos os jogadores em prol da equipe aí. Eu acho que faltou a gente conseguir dar mais velocidade na saída. A gente estava roubando a bola, em algumas vezes estava se livrando dela, estava queimando ela em excesso, né? Ou seja, fazendo um lançamento para ninguém, só transferindo a posse. Mas em muitas outras oportunidades, quando a gente conseguia achar um companheiro, estava faltando conectar com um pouquinho mais de velocidade. A gente acabou segurando um pouco demais em alguns momentos e aí o Atlético estava, em função da marcação que vinha fazendo, conseguindo roubar essa bola e continuar os ataques. São detalhes, fazem parte do jogo, são coisas que a gente tem que corrigir para frente. Boa noite, Barbieri, Rodrigo Seixas, do Correio de Atibaia. Hoje o Guto Ferreira foi demitido do Ceará e você acaba sendo agora o técnico há mais tempo na Série A, perto de completar um ano. Eu queria que você fizesse um balanço sobre esse tempo no Bragantino, essa questão de técnicos mudando no Brasil, e também falar um pouco sobre o jogo na questão de... Hoje o Bragantino teve que sair um pouco das características, né? Foi pouco menos protagonista do jogo por conta do adversário, alguns desfalques que o time tinha também. Você acha que nesses jogos o time tem que ter uma concentração maior em alguns momentos por estar saindo um pouco do normal para poder garantir os pontos ali no final? Porque contra o Santos foi uma partida que estava mais ou menos parecida. O Bragantino estava na frente e no final do jogo ali, por uma desatenção numa jogada ali, acabou tomando empate. Em relação a essa marca aí, né, de ser o mais longevo, eu falei em outra oportunidade, volto a repetir, eu acho muito mais triste do que positivo que eu nem tenha sequer completado um ano, estou prestes a completar um ano e seja o treinador com maior longevidade no Brasil. Eu acho que isso demonstra uma série de outros problemas que a gente tem, que deveriam ser melhor discutidos, melhor debatidos e que influenciam diretamente na qualidade do jogo, influenciam diretamente naquilo que o espectador vê, e eu acho que muitas vezes é alimentado de forma equivocada por muita gente. Eu não estou aqui me referindo única e exclusivamente ao pessoal da imprensa, eu acho que os torcedores também, enfim, muita gente acaba alimentando essa troca, querendo que apareçam os resultados de forma imediata, e acho que em nenhum setor da vida isso acontece, né? Então, claro que eu estou feliz pelo tempo à frente do clube, mas gostaria que houvessem no campeonato, no Brasil em geral, trabalhos mais longevos, porque a tendência é que se colhe os frutos à medida que o tempo vai passando. Em relação ao jogo e à concentração, sim, a gente acabou tendo que sair um pouquinho da nossa característica. Na verdade, eu acho que até no início do jogo a gente conseguiu ser bastante intenso e roubar algumas bolas. À medida que a gente adquiriu a vantagem e eles começaram a modificar um pouquinho a forma de construir, a gente, para continuar pressionando, teria que se expor, e é sempre uma faca de dois gumes, porque você se expor contra jogadores desse calibre e desse nível é complicado. Então a gente acabou fazendo um ajuste para fechar mais os espaços e tentar explorar os espaços que eles iam oferecer quando a gente roubasse a bola. Eu acho que em certa medida a gente conseguiu fazer, mas não conseguiu ter a eficiência necessária, né? Em relação à concentração, eu acho que quando você sai daquilo que é habitual, ou que você sai daquilo que você faz costumeiramente, isso te exige muita concentração. E eu acho que o fato foi que a gente se concentrou demais para tentar mudar um pouquinho a característica do nosso jogo em função do que o adversário apresentou. Não foi uma escolha nossa fazer isso, foi para fazer frente ao que o adversário estava apresentando. E talvez esse desgaste de concentração que tenha feito a diferença para a gente acabar cometendo um erro simples, né, de uma saída, e acabar oferecendo gol a eles aí. Mas volto a dizer, é uma equipe muito jovem. A gente tinha um meio campo hoje aí com 20 anos de idade, 3 jogadores, jogadores jovens na frente também. É uma equipe que vai amadurecer, vai crescer junto com o tempo. Esses erros e esses percalços no caminho, infelizmente, eles fazem parte do desenvolvimento. Então, é olhar para eles agora como uma oportunidade de aprendizado, como uma oportunidade de fazer cada vez melhor. É assim que a gente encara as coisas e vai passar a encarar dessa maneira para o próximo jogo.
Barbieri, boa noite, aqui é o Carlos do Globoesporte.com. Eu queria que você falasse um pouquinho do retorno do Léo Ortiz e do comportamento da zaga. Apesar do gol sofrido aí no fim, você acha que você considera que o setor defensivo vem sendo mais seguro nas últimas partidas, vem em uma crescente? Eu acho que sim, mas eu acho que isso não se deve exclusivamente ao retorno do Léo, né? Porque a gente teve o segundo jogo contra o Rosário, da Sul-Americana aqui em casa, em que a gente não sofreu gols, marcou gol no final, teve esse jogo do América, os 2 jogos o Natan jogou e foi muito bem, mas eu optei hoje pelo retorno do Léo. Acho que ele fez um bom jogo, um jogo seguro. Acho que a defesa vem crescendo e vem sabendo lidar melhor com essas equipes que fazem esse jogo mais impositivo, um pouco mais direto, de muitas bolas alçadas, colocam muitos jogadores dentro da área. Eu acho que a gente conseguiu fazer alguns ajustes para lidar melhor com isso, porque a gente realmente vinha sofrendo muitos gols nas partidas anteriores. Eu acho que é isso. Fico muito feliz com o retorno do Léo, fico muito feliz de poder contar com o Natan, com o Fabrício, com o Real, são jogadores que têm um futuro grande pela frente. Angelito, TV Bandeirantes. Vamos falar um pouquinho do próximo jogo já, não é? Você falou tudo sobre este jogo. Queria saber como é que você vai trabalhar, uma vez que você sempre fala que os jogadores são novos, né? A média de 20, 22 anos aí. Como é que você vai trabalhar durante a semana para enfrentar uma equipe que está no meio da tabela, que é o Internacional? E você já conta com 2 desfalques, que é o Aderlan e o Jadson. É o momento de trabalhar com esses jovens mais tático, mais psicológico? Qual é o momento para esses jogadores novos, já que a gente está chegando no final da primeira fase? Bom, eu acho... Primeiro, eu gostaria de colocar assim, né? Não é que eu sempre falo que eles são jovens, né? De fato, eles são jovens, né? Isso está provado pelo RG deles. Então, eu só estou constatando um fato, eu não estou... Eu estou batendo nisso, estou falando isso, claro, nada contra vocês, muito pelo contrário, grande admiração, mas é porque isso não é uma justificativa, é a constatação de um fato. E quando a gente vai medir os resultados, o rendimento e os desempenhos, eu não posso medir com a mesma régua que eu meço um Atlético Mineiro, que tem um Hulk, que tem um Diego Costa, que tem um Nacho, que tem um Vargas, enfim, que entra um Keno. Não é a mesma régua para medir o trabalho, para medir o desenvolvimento e medir as mesmas coisas, né? Só por isso que eu gostaria de voltar nesse ponto. Em relação ao jogo do Inter, o jogo do Inter a princípio está cancelado, porque em função da convocação dos jogadores que têm atuado nacionalmente para a seleção brasileira, a CBF cancelou esse jogo de terça-feira. Então a gente está aguardando agora a remarcação desse jogo e a princípio o que nós temos hoje é o jogo da Chapecoense, confirmado para sábado, daqui a 2 semanas. Os jogadores vão ter um período agora de 2 dias de folga, porque como a gente já falou em outras oportunidades, a gente vem de uma temporada sem férias, sem praticamente descanso algum. Então eles vão descansar durante 2 dias, depois se apresentam. Eu acredito que na apresentação a gente já deva ter uma posição sobre essa data do jogo do Inter. E se não tiver uma remarcação para antes do jogo da Chapecoense, é um período que a gente ganha para trabalhar, para recuperar, para de repente conseguir desenvolver algumas variações. A gente tinha um jogo muito bem encaixado e muito bem desenvolvido para uma figura muito importante para nós, que era o Claudinho, à medida em que o nosso jogo favorecia ele, haja visto a temporada passada que ele fez, todos os prêmios que ele ganhou, e ele também nos ajudava muito com isso. O Praxedes tem uma característica um pouquinho diferente, então é importante que a gente também trabalhe algumas alternativas e consiga desenvolver algumas variações para aproveitar melhor as características dos jogadores que a gente tem. Isso não quer dizer grandes mudanças, nem nenhuma loucura, mas são nuances que a gente tendo tempo para trabalhar vão ser importantes para a gente. Eberson, boa noite, aqui da 102 FM, continuamos ao vivo. Você falou desse período de 13 dias, né, que é o período que vai ficar até o jogo da Chapecoense, que é hoje o que está marcado no primeiro jogo do retorno do Campeonato Brasileiro. Nesse período que é quase uma intertemporada, analisando o que vocês têm de jogo toda quarta, sábado, domingo ou quinta, enfim, é possível, eu sei que, por exemplo, o aspirante está jogando, de tentar nesse período, ou quem sabe agora essa questão da pandemia impede ainda de tentar um amistoso, alguma coisa nesse sentido, até para dar mais rodagem daqueles atletas que têm entrado menos na partida.
E eu queria voltar porque você falou do Léo Ortiz, na sua análise ele fez uma partida, mas é o lance capital que está no pé do zagueiro do Bragantino, que ele está posicionado numa pressão de quem sabe fazer a bola na linha de fundo pelo lado direito. Essa bola atravessada no meio, já tinha ocorrido no primeiro tempo com o próprio Léo. Teve alguma conversa para que na pressão essa bola seja jogada, a chamada bola longa, para tentar dar uma desafogada e não atravessar da maneira que ela foi atravessada? E aí na sequência, inclusive, ele vai para marcar a bola e o Diego Costa entra nas suas costas? Não, a gente conversou, o Léo é ciente de que é uma bola, que é um risco desnecessário àquela altura do jogo. Mas isso não apaga todos os outros enfrentamentos, as disputas que ele ganhou, o jogo que ele fez, as bolas que ele acha por dentro. É claro que é um erro que precisa ser corrigido, será corrigido e faz parte do amadurecimento dele também, né? Ele é ciente disso, é um dos que estava mais chateado por conta do erro no vestiário. Agora, mais uma vez, lamentar o erro e carregar ele nas costas não vai resolver o problema. Tem que usar como forma de aprendizado para que a gente não cometa mais situações como essa e desse tipo. E para isso essas 2 semanas vão ser importantes, né? A questão de fazer os jogos treinos, os amistosos, sempre é uma questão complicada por conta da questão do Covid, porque não é fácil ter o controle. O 23 a gente vem fazendo treinos em conjunto sempre que é possível. Haja visto, antes do jogo da volta contra o Rosário, os jogadores foram lá e nós fizemos um treinamento em conjunto para preparar a equipe em função do jogo do Rosário. Então sempre que existe essa abertura e esse espaço a gente faz. Hoje a gente tinha o Cristiano no banco de suplente, que é um menino que vem constantemente jogando no 23, atua na posição de volante, esteve à disposição hoje no banco. Então essa integração existe e a gente está fazendo sempre quando é possível e necessário. Barbieri, boa noite, é Tarso Costa da 102 FM, prazer estar falando com você mais uma vez. Você disse que vai trabalhar algumas variações na equipe nos próximos dias, né, nesse intervalo maior que vai ter. Queria que você detalhasse um pouco mais, né, quais seriam essas variações. E também em termos de contratações. Você disse, depois do último jogo, que precisava de pelo menos mais um jogador para o meio de campo. Seria só mais uma contratação para o meio de campo? Essa possibilidade aí que o Diego Pérez anunciou do Emiliano Martínez, ou tem mais jogadores que você gostaria de ter em mais setores, ou mais jogadores também para o meio de campo? E também queria que você fizesse aí uma avaliação do que espera para o segundo turno, né? De um modo geral, se essas brigas vão se manter aí no topo da tabela, o Bragantino nessa posição aí brigando pela Libertadores nesse momento, mas também, claro, correndo por fora aí com chance de título, e as demais equipes aí que podem ascender ou até descender, na sua opinião. Não, primeiro, boa noite, Tarso. Em relação às variações, são variações de posicionamento, enfim, de maneiras de atacar. São questões que eu não me sinto e nem confortável e nem seria inteligente abrir aqui, porque os adversários também estão vendo a entrevista, né? Então não vale entrar em detalhes. Mas são situações que requerem um pouquinho mais de tempo, que envolvem efetivamente variações muito mais de ataque do que de defesa. De defesa a gente tem conseguido mostrar uma boa gama de variedades aí. Haja visto que a gente até mudou para 3 zagueiros no final do jogo, porque o Hulk, que abriu em dado momento, começou a vir por dentro junto com o Diego Costa. A gente não podia deixar 2 jogadores desse calibre sobrarem no mano a mano. Então a gente mudou para 3 zagueiros, como já jogou com 3 zagueiros em outras oportunidades. Enfim, eu acho que são mais questões ofensivas. Em relação ao campeonato, eu acho que caminhando aí para um final de primeiro turno, a gente fez um primeiro turno muito bom, especialmente no que diz respeito à pontuação contra aquelas equipes que são tidas como favoritas. Eu acho que a gente deixou escapar alguns pontos contra equipes que estão brigando um pouquinho mais embaixo na tabela, mas aí a gente tem que voltar no passado, ver as circunstâncias da sequência de jogos, enfim, uma série de quesitos. Eu espero que a gente possa melhorar isso para o segundo turno, que a gente consiga impor o nosso jogo e fazer também a diferença contra essas equipes, porque o fato é que se a gente tivesse conseguido alguns pontos que a gente deixou escapar, talvez a gente estivesse mais próximo do Atlético brigando lá em cima. Mas são coisas para ajustar, são coisas que a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente talvez deva ter aí para tentar melhorar. Em relação às contratações, eu falei especialmente da questão do volante porque era uma urgência.
com a lesão do Raul, né, que é uma lesão que envolve um tempo maior de recuperação, então era urgência imediata, por isso que eu toquei no assunto. Agora a gente está sempre conversando, é sempre bons jogadores interessam a todos, claro, sempre, em qualquer momento. Eu já avisei a direção que existe um imbróglio em relação ao Mbappé para sair do PSG. Eu solicitei, não sei se será possível dentro do nosso orçamento, mas com certeza é um jogador que eu não me oporia à vinda dele, né? E deixando as brincadeiras de lado, é isso, a gente está sempre conversando. Agora, vocês têm acompanhado, isso não é novidade, o clube tem um perfil de contratação bem específico, né? E envolve uma série de questões até pelo momento que a gente está na temporada. Então, para trazer um jogador agora que esteja no Brasil, ele não pode ter feito 7 jogos. A janela fecha daqui 1 dia, 2 dias, né? Então, todas essas restrições e circunstâncias acabam limitando o nosso poder ou a nossa capacidade de buscar essas contratações, fora de que elas têm que estar dentro do perfil, como eu disse anteriormente, que é um perfil bastante específico. Então, vamos aguardar os próximos dias aí, ver se conclui algumas coisas. Como eu disse a vocês, o que eu sei é que realmente está em andamento a conversa em relação ao Emiliano, mas eu não consigo dizer a vocês que o martelo já está batido. Barbieri, para fechar, o Lucas, né, falou que é a última e eu quero a pergunta ser ao contrário. O pessoal perguntou, né, de reforços. Você garante que não sai ninguém até o fechamento da janela desse Red Bull Bragantino? Dá para cravar isso agora também? Porque muitas especulações se falaram, inclusive até de que o Red Bull poderia estar buscando aí outros jogadores. Você já tem a confirmação, né, do seu dirigente que você não perde ninguém nesses próximos 2 dias, e isso já seria também muito bom. E você falou aí de Mbappé, talvez pela idade, mas o seu diretor Thiago Escuro, quando a gente falou do Lionel Messi, né, disse que não estaria no perfil, você sabe disso. Então talvez, acho que o Mbappé também não virá, né, dentro dessa brincadeira. Não sai ninguém? Dá para cravar isso para o torcedor respirar aliviado? Olha, eu não posso cravar, mas eu imagino que não vai sair ninguém, não ouvi nenhuma conversa que fosse em outra direção ou em outro sentido. Se acontecer algo, eu vou dizer que eu vou estar tão surpreso quanto você do outro lado aí. E justamente por essa negativa em relação ao Messi, pela idade, foi que eu solicitei um jogador mais jovem como o Mbappé. Vamos ver se eles vão avaliar com carinho. De repente o PSG resolve fazer um desconto. A gente manda algumas caixas de Red Bull para lá, dá uma baixada no preço, mas pode ser que ajudasse a gente, né? E, enfim, para terminar, e aí cortando as brincadeiras e voltando, eu acho que essa é mais uma razão para a gente enaltecer o que esse grupo tem feito, né? Em função da juventude, em função do nível de rendimento que tem apresentado, em função de uma série de circunstâncias, vamos colocar assim, que a gente tem, de saída, de desfalque, enfim, de desgaste, como foi o caso do Ítalo hoje, enfim, e o grupo tem dado uma resposta muito positiva. Até por isso que eu frisei a questão da régua, né? Não dá para usar a mesma régua para medir algumas outras equipes que a gente mede o Red Bull Bragantino. Eu sei que no final são os resultados que falam mais alto, mas eu acho que é importante a gente ter esse olhar do contexto específico e nesse sentido eu quero mais uma vez dar os parabéns ao grupo de jogadores, quero parabenizar eles pela temporada que tem feito até o momento, pelo sacrifício, dedicação, entrega, compromisso para entregar esses resultados para o clube e para o torcedor também. Eu tenho certeza que nesse momento o torcedor de Bragança está muito feliz e muito orgulhoso do que a sua equipe tem feito até aqui. E ele tem o nosso compromisso de que a gente vai se dedicar para buscar ainda mais num retorno, enfim, numa eventual decisão aí de semifinal de Sul-Americana.